Olá, galera! Você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce. Eu sou Murilo Tasca e hoje nós vamos falar sobre o REARP. Você que tem algum imóvel e quer atualizar pagando menos do que os 15% que o governo cobra quando você vai fazer o ganho de capital, ou então se você tem algum imóvel de forma ilícita, você nunca declarou, você nunca mostrou para a Receita Federal que você teve imóvel, essa é a grande oportunidade, ou não. É a grande virada, ou talvez uma armadilha. Então, fica comigo até o final, porque eu quero ao máximo passar os detalhes para vocês do que pode ou não ser uma armadilha ou pode ser uma coisa boa para você que tem imóveis que não estão atualizados. Afinal de contas, deixa aqui nos comentários para mim. Você acha justo? Você compra um imóvel por 100 mil reais e hoje esse imóvel vale 1 milhão e você tem que pagar 15% sobre a diferença? Você acha justo ou não? Então esse é o grande momento, essa é a grande virada de chave, essa pode ser a diferença ou não para você que tem um imóvel tão desvalorizado. Mas precisa lembrar também, a gente vai estar falando sobre isso mais à frente aqui, quando você tem imóveis muito antigos, de 88 para trás, talvez não valha a pena. A gente vai falar sobre isso. Por quê? Talvez, se seu imóvel ele tem um valor abaixo de 440 mil, talvez não valha a pena. Talvez, se você vendeu o imóvel e vai comprar um outro imóvel residencial usando 100% num prazo de 180 dias, talvez não valha a pena. Será que você já entendeu? Então fica comigo até o final, porque eu vou estar mostrando isso tudo para vocês, para ver se vale ou não vale a pena, e aí tentar ao máximo tirar as dúvidas sobre o REARP, essa grande novidade que a Receita Federal veio trazer para vocês. Mas antes de continuar, eu preciso que você dê uma parada agora, dê um like agora no vídeo para que outras pessoas recebam, porque se torna um vídeo de relevância. Eu preciso que você compartilhe, porque outras pessoas precisam dessa informação assim da forma que você está recebendo. E se mesmo assim no final do vídeo ainda ficou com dúvida, deixa nos comentários com a hashtag Pergunta Sem Frescura. A sua dúvida pode virar um vídeo. Nós temos as modalidades: atualização, que já são de bens já declarados, e nós temos a modalidade 2, que é a regularização, bens que nunca foram declarados ou bens com erro. Então, no REARP você vai ter essas duas modalidades. Atualização de bens, 4% para a pessoa física e 8% para a pessoa jurídica. É isso mesmo, a pessoa jurídica vai poder também atualizar os seus bens. Existem algumas regras que a gente vai estar falando sobre isso, mas vai poder também regularizar. O que vale na atualização? Vamos lá. Imóveis, inclusive de terra nua e rural, e bens móveis automotores. Está no artigo 3º e 4º da lei. A condição deve constar na DIRF ou no ativo permanente em 31/12/2024. Aqui vai já uma dica para vocês do que o REARP ele vai apresentar. Primeiro, é até 31/12/2024. Ah, Murilo, mas eu comprei em janeiro. Não, já 2025 já não vale. É até 31/12/2024. E qual o passo a passo da atualização? Primeiro, definir o valor de mercado atual. Esse é o primeiro passo. 2, entregar a declaração específica por adesão. Calma, que ainda não saiu a regulamentação dessa lei. Então ainda não temos a declaração para adesão, a declaração específica para adesão dessa lei. 3, calcular o acréscimo valor atualizado com o custo original. E 4, pagar o IR e a CSL com alíquota reduzida. Olha, pode ser um excelente negócio ou não. Calma que até o final do vídeo você vai entender se é bom ou não. Alíquota de atualização para pessoa física, 4%. Olha só, todo mundo sabe, vai vender o imóvel, a gente está falando de 15% de imposto de ganho de capital. E se você ultrapassar um determinado valor, a gente está falando de 22,5%. E você vai poder atualizar a valor de mercado por 4%. É claro que o governo não dá ponto sem nó. Existem algumas regras, se você tem que manter até o prazo determinado que a lei diz, se você entrou e saiu, você vai ser cobrado com juros de Selic, vai ser multado, você vai perder o REARP. Tudo isso, a legislação, ela previu para que você pudesse manter esse determinado imóvel e não vender logo que fez. Por quê? Gente, vamos lá.
Eu vou vender meu imóvel agora, eu tenho que pagar 15%. Então eu entro no REARP, atualizo pagando apenas 4% e vendo imóvel? Então até isso a lei ela previu. Então muito cuidado para que você não caia numa armadilha. E aqui nós vamos falar das 3 armadilhas que você pode correr. Porque, a princípio, nós estamos vendo as redes bombando aí. REARP, REARP, REARP. Calma, talvez não seja o seu cenário. Talvez para você não vale a pena. Então, eu vou te passar as 3 armadilhas que talvez no seu cenário não vale a pena. Primeira pegadinha está no artigo 7, o prazo. Vender um imóvel em menos de 5 anos. Móveis, 2 anos. Imóvel, 5 anos. Desconsidera o benefício. Lembra que eu estava falando dos 5 anos? Então, justamente, essa é a primeira armadilha. Cenário A, a isenção do reinvestimento dos 180 dias. Então, digamos o seguinte, antes de você pensar em atualizar, você precisa ver se você pensa em vender. Porque se você pensa em vender o seu imóvel residencial e comprar um outro imóvel residencial usando 100% da venda num prazo de 180 dias, sabe quanto é que vai ser o seu ganho de capital? 0. Ah, Murilo, mas não é 15%? Sim, mas você goza do benefício porque você está vendendo um imóvel residencial usando a integralidade, usando o total desse valor para comprar um outro imóvel residencial num prazo de 180 dias. Então você vai pagar 0. Por que você vai fazer o REARP e pagar 4%? Se você fizer dessa forma que eu estou te falando, o seu imposto vai ser 0. Dinheiro jogado fora. Então, essa é a primeira armadilha. Atualizar é pagar 4% à toa. Vamos ao cenário B. Isenção dos 440 mil. Venda de um único imóvel abaixo dos 440 mil. E aí eu estou falando de qualquer imóvel. Residencial, comercial, sala, e aí independe. Atualizar é pagar 4% à toa. Por quê? Você vai vender o imóvel e atualizou 4%. Pagou, sendo que se você vendesse, o teu imposto seria 0. Olha só, e você pagou 4% para poder atualizar o imóvel. Então, antes de entrar no REARP, verifique qual é a sua situação, qual é o seu cenário. Poxa, Murilo, olha só. Eu tenho um imóvel único e não penso em vender nunca. Para que você vai entrar no REARP? Um dia se eu vender vai ser para comprar outro imóvel. Para que você vai entrar no REARP? Se você tem um benefício de 180 dias. Ele está abaixo de 440 mil. Para que você vai entrar no REARP? Você vai jogar 4% fora. Não é nenhuma dessa situação, aí se considera entrar o REARP. Talvez vale muito a pena para você. Cenário C, imóveis antigos. Como eu falei no início do vídeo, imóveis anterior a 1988 podem até zerar o imposto devido. Aí tem que fazer conta. Então, atualizar 4% pode ser jogar dinheiro fora. Regularização de bens, 30%. Murilo, o que é isso? O que a legislação está falando concernente a isso? Quando você tem um imóvel que você nunca declarou, que é um imóvel ilícito, que não está... O artigo 9 fala o seguinte, você vai pagar 15% e mais 100% de multa. Olha só, hoje se a Receita te pegar com um imóvel que você não tem declarado, não está ali atualizado, você pode ter um problema muito maior. Então, até que para você regularizar esse imóvel que está de forma ilícita, é uma boa. Tudo bem, é 30%. Pô, é dinheiro pra caramba, não tenha dúvida disso. Mas você pode ter um problema muito maior, até criminal, se você não atualizar o seu imóvel. Passo a passo da regularização. Entregar a declaração única de regularização, como eu falei, ainda dependemos de estamos dependentes de regulamentação. O segundo passo, pagar imposto de renda de 15%. E o terceiro, pagar multa de 100% sobre o IR. Então, você vai ter aqui entregar a declaração, atualizando, vai pagar esse imposto de 15% e 100%. Por isso que não é 15%, e sim 30%. A carga total, 30% sobre o valor regularizado. Paz de espírito. Artigo 13 da lei do REARP. O pagamento integral extingue a punibilidade de crimes contra a ordem tributária, sonegação e etc., antes do trânsito e julgado da condenação criminal. Então, é claro que o valor não é baixo. É claro que a gente está falando de 15% mais 100% do valor, ou seja, 30% é um valor terrível, mas você vai ficar com paz de espírito porque você não vai ter problema. Quais datas, prazos e pagamentos? Prazo e parcelamento. Prazo e limite, 90 dias a partir de 21/11/2025 foi quando a lei foi promulgada. Parcelamento, até 36 cotas mensais acrescidas pela Selic. Só que nós temos aqui o pagamento mínimo de R$ 1.000.
Ah, Murilo, eu não tenho tudo isso para pagar. Então, talvez você tenha que pagar em cota única, mas não pode ser valor menor que R$ 1.000. Se você tem 36, então vão ser 36 cotas de R$ 1.000 atualizadas pela Selic. Ah, eu tenho, vamos colocar aqui, 18 mil. Pô, então vão ser 18 cotas de R$ 2.000 acrescidos de Selic. E assim sucessivamente até que você consiga atualizar todo o valor. Disposições finais, para a gente estar já entrando na reta final desse vídeo. Galera, inclusive, se você está com dúvida ainda, olha só, te aconselho a pegar uma consultoria comigo para que eu possa te dar um direcionamento e tirar algumas dúvidas pontuais justamente sobre essa situação do REARP. Mas eu acredito que no vídeo aqui eu estou deixando muito claro, você vai conseguir tomar a sua própria decisão. Mas mesmo assim, se você ainda tiver com dificuldade na hora de decidir, marque uma consulta comigo para que a gente possa junto ter um direcionamento bacana aí para você não jogar dinheiro fora. Então, disposições finais, a regulamentação, artigo 39, a Receita Federal definirá a forma da declaração, estamos aguardando a instrução normativa para isso. O sigilo, o artigo 14 fala sobre isso, a lei prevê pena de demissão para funcionário público que quebrar o sigilo das informações do REARP, isso traz uma segurança para o contribuinte, e exclusão será quem usar documentos falsos ou antes de 5 anos você vender o seu imóvel. REARP, escolha o caminho certo para regularizar seus bens, Lei 15.265, de 21/11/2025. Galera, esse é mais um vídeo para você trazendo esclarecimento sobre temas que estão bombando nas redes, mas que aqui no canal eu consigo trazer de uma forma mais clara, objetiva e simples, para que você possa entender de uma forma bem descomplicada, de uma forma sem frescura. Galera, até o próximo vídeo.